Gente, o meu nome é Viviane e nós estamos no segundo capítulo dessas informações, né, que eu vou passar para você para conseguir te ajudar a vender mais, para te ajudar a fazer um 2022 diferente, né, para te ajudar a chegar lá, como eu já cheguei e falta muita coisa ainda para chegar, porque eu tenho muitos projetos, então eu ainda não cheguei totalmente onde eu queria chegar. Mas eu vou te ajudar a ser uma grande artesã, ou pelo menos vender bastante esse ano, caso você queira, né? Porque antes de tudo a gente tem que querer. Querer é poder. Essa é uma frase muito certa. Se você quer, você pode. Agora, se você achar que tem que ficar paradinha, aí não dá pra querer não. Não dá pra querer e não dá pra poder. Porque aí você não quer. Então, gente, hoje eu vou começar falando dessa questão, né? Vamos continuar falando dessa questão aí do nicho. Eu, por exemplo, eu não sabia o nicho que eu escolher, porque eu gostava muito de lembrancinhas, eu gostava muito de noivinhas, eu gostava muito de tudo. Então eu falei, vou fazer de tudo, né? Mas eu faço potes também, mas não são os potes perfeitos. Eu acho que dentro do artesanato, se você quiser escolher um nicho, você pode, mas se você não quiser, se você quiser fazer de tudo, faça de tudo. Mas alguma coisa você tem que ser o melhor. Isso tem que ser, não tem jeito. Eu costumo comparar muito a gente aos atores de Hollywood, quando eles falam assim, e o Oscar vai para... né? Melhor ator, melhor produtor, melhor cantor não. Melhor ator, melhor produtor, melhor filme. Mas eles também têm o troféu Framboesa, que é para os piores do ano. E aí esse troféu Framboesa, eu fico pensando assim, como será que o artista se sente? Os críticos de cinema, que são estudiosos, foram lá e votaram nele negativamente. Uma vez, gente, eu não sei se vocês conhecem esse filme, eu amo o filme Armagedon. E eu fui ver ele no cinema 2 vezes, né? Fora os que eu vi na TV, né? Depois que passou. Quando eu cheguei e vi que o Bruce Willis tinha ganhado o troféu de pior ator, e eu sou muito fã do Bruce Willis, eu fiquei assim, gente, por quê? Ai, não acredito, o Bruce Willis é o pior ator. Nossa, eu achei tão bom o filme, achei tão bom o Bruce Willis. Mas, gente, eu tô achando ele bom. Quem entende não achou que ele foi bom. Quem entende foi lá e deu para ele o troféu Framboesa. Alguns vão gostar do seu trabalho? Vão. Outros não. Mas a gente não quer ser criticado. Eu tenho certeza que ele deve ter pensado assim. Bom, recebi o troféu Framboesa, mas o que me garante é o dinheiro que eu tenho, né? O dinheiro que eu ganhei com o filme, porque foi um dos filmes mais vistos na época, né? Ele ganhou muito dinheiro com esse filme, Armagedon. E fora que tinha aquela música linda do Aerosmith, né? E ele pensou com certeza que se dane que eu tô ganhando o troféu Framboesa, o dinheiro tá no meu bolso. Legal pensar isso. É ótimo, no caso dele, né? O dinheiro dele tá no bolso dele. Mas eu tenho certeza que também, debaixo disso tudo, a pessoa pensa, poxa, logo o troféu Framboesa, para um filme que foi um dos mais vistos, por que eu ganhei o troféu Framboesa? E ele pode tentar melhorar a atuação dele no próximo filme, ou pode deixar para lá e pensar, já tô rico mesmo, sou Bruce Willis. Só que a gente não tá aqui para isso, né? A gente não tá aqui para pensar, eu tenho muita gente que tá aí, ó, comprando meu trabalho, então para que eu vou querer melhorar? Porque a concorrência tá cada vez mais apertada. E a gente não é rico como o Bruce Willis, né? Eu sempre falo isso, pelo menos eu não sou. E se eu fosse, eu aprendi uma coisa muito boa na luta. Eu lutei jiu-jitsu muitos anos. Eu parei porque eu quis, e parei bem, não parei mal não. Tudo que eu paro, eu sempre paro bem no auge. Eu não aceito parar por baixo, a não ser que eu esteja doente, né? Então eu não posso continuar. Mas a gente aprende muita disciplina e a gente escuta muito. Tá errado, tá ruim. Por mais que você esteja finalizando, você escuta muito isso. Por mais que você esteja finalizando o teu adversário,
Que isso? Você finalizou por sorte. A gente escuta muito. Então a gente aprende a ter a disciplina da crítica. A gente aprende isso, né? Eu aprendi a ter essa disciplina de aceitar a crítica. Então eu aceito, simplesmente eu aceito ser criticada, eu aceito que você não gostou do meu trabalho, eu aceito. Tanto que tem muita gente que desiste de botar os seus trabalhos em grupos porque ninguém curte. Né? Ai, só curtem dos grandes, só curtem do fulano de tal. Gente, mas para eles serem quem eles são, eles ralaram para chegar lá. Né? Então, se não estão curtindo o meu, paciência, né? Talvez não é porque não gostaram, é porque eu sou apenas a Viviane. E quem é a Viviane? Ninguém para ser curtida. Mas eu quero ser alguém para quem? Para o meu cliente ou para o artesão? Se eu quero ser para o meu cliente, então eu tenho que estar lá, gente, ralando e estudando. Porque a concorrência, como eu digo, está grande. Eu sempre falo isso e sempre vou falar em todos os vídeos para que isso fique gravado bastante aí na sua cabecinha. Então eu vou querer sempre ser o melhor. E vou ligar para quando alguém vier criticar? Não, não vou ligar. Porque eu, Viviane, estou acostumada com crítica. Eu estou acostumada, eu aprendi isso na luta. A ser criticada, eu aprendi a disciplina da crítica. Eu aprendi a aceitar quando eu ganho. Eu não aprendi a aceitar quando eu perco. Sabe por quê? Porque eu nunca perdi uma luta. Eu nunca perdi. Todas as competições que eu participei, eu ganhei o prêmio de primeiro lugar. E eu participei de ligas, de muita competição importante. Quando eu ia participar, né, de etapas para poder participar de um campeonato brasileiro, que tem as eliminatórias, foi quando eu engravidei e não pude participar das eliminatórias, mas estava indo muito bem. E fui chamada por muitos lugares, muitos locais, para poder treinar, né, com outros professores, com outras academias famosas. Fui chamada. Não aceitei porque eu já tinha meu mestre e fui com ele até onde eu quis parar o jiu-jitsu. E aí eu pergunto, né, a luta ela te dá a luta ela te dá uma disciplina muito grande. Gente, quantas vezes eu quis chorar porque o meu professor gritava comigo e falava que estava ruim. Eu não digo que você tenha que fazer as coisas no grito, né? Ou que alguém tem que gritar com você para você poder conseguir fazer melhor as coisas. Mas se alguém gritar com você, não abaixa a tua cabeça, levanta a tua cabeça e faça melhor. Gritar com você não é te humilhar, é diferente. O cliente chegar, gritar, te humilhar, aí não. Levanta a tua cabeça e responde da mesma maneira. Você é um ser humano. Agora, alguém num grupo falou pra você, poxa, tua peça tá muito ruim, tá muito feia, você tem que melhorar isso e aquilo. Te garanto que aquele ali tá te dando mais chance de ser alguém do que os que estão dizendo que tá bonita. Do que os que estão dizendo que tá, pô, que peça linda, maravilhosa. Porque eu vejo cada pessoa também colocar peças e todo mundo dizer que tá bonita e eu muitas vezes não vê nada de bonito ali. Eu olhar assim e falar, meu Deus, nossa, que peça é essa? E tá todo mundo falando que tá bonito. Me dá até uma agonia, gente. E quantas vezes eu cheguei e tentei falar pra pessoa, não tá legal. E aí me tacaram 20 pedras, 200 pedras. Mas eu já passei por isso. De pessoas falarem pra mim que a peça tava bonita e chegar na hora o cliente falar, nossa, tá horrível. Entendeu? E eu ficar constrangida. Porque constrangida a gente fica. Mas a gente não deixa de lutar. E aí o cliente falar, não precisa nem repetir, pode deixar, obrigada, tá? O cliente ser educado e falar até isso pra mim. Isso acontece nos dias de hoje? Claro que acontece, nem sempre eu tô apta a modelar. Tem dia que eu tô cansada, muito cansada, e aí eu tenho que fazer aquela entrega. É que nem um bolo, gente, nem todo dia você vai bater o bolo gostoso, nem todo dia, tem dia que teu bolo vai estar uma delícia, mas tem dia que teu bolo não vai estar aquela delícia de sempre. E nós somos humanos, não somos máquinas, né? A gente não faz assim, o artesanato não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Porque você tem que ir, e quando você começa a trabalhar com aquilo, você tem que desempenhar um tempo para você.
um tempo para tudo, um tempo para o teu descanso, um tempo para o teu trabalho, se você tem filhos, um tempo para o teu filho, você tem que separar tudo. E muitas vezes você não consegue separar porque as contas estão chegando. E aí você não consegue agir nem como empreendedor. Eu sei porque eu já passei por isso quando o meu marido tinha uma firma, a firma acabou falindo e eu não pensava mais em nada, eu só pensava no dinheiro que a gente tinha que ganhar. E aí eu comecei a virar quase como uma máquina, eu fazia lembrancinhas em 2, 3 dias e era super, super rápida. Só que aquilo foi acabando comigo aos poucos, porque infelizmente acaba. Você se cansa, você fica estressada, né? Mas foi um ano e meio trabalhando assim direto, sem parar, né? Em 2 trabalhos, e o artesanato ali, e o biscuit, garantindo, né, a minha sobrevivência, garantindo muito mais ali, né, bancando tudo praticamente, né? E 2 trabalhos por quê? Porque eu tinha que ser dona de casa, eu tinha que ser mãe, né? E eu tinha que fazer as minhas coisas e eu não tinha mais tempo para nada. Eu tinha que levantar, fazer comida, às vezes nem fazia. Falava para o meu marido, pelo amor de Deus, compra quentinha. Corria com o filho para a escola, chegava, modelava, chegava de madrugada, a madrugada toda modelando. E isso faz bem? Não. Então você tem que se condicionar a ter uma rotina. É a disciplina que eu tanto falo. No treino a gente tem essa disciplina. Quando eu treinava, a gente tinha que fazer a nossa musculação, a gente tinha o nosso horário para descansar, tinha que fazer relaxamento, alongamento, tinha que fazer a ginástica que a gente faz toda, a gente começou o aquecimento, que já era brabo, que eu falava, nossa, depois desse aquecimento, dificilmente vai ser eu conseguir treinar, hein? E o meu professor, meu mestre, falava, caraca, tu reclama de tudo, hein? E eu reclamava mesmo. E levava muito esporro. E aí, gente, a gente se condiciona. A gente pensa, não vai dar, eu não consigo. Tira eu não consigo do seu vocabulário. Se você está precisando, você consegue. Só que você tem que ter um nível, uma tolerância para tudo. Até para ganhar dinheiro. Você tem que saber quando parar. Eu costumo dizer que eu sou uma workaholic. Sabe o que é isso? Em inglês significa viciados em trabalho. E eu sou assim, eu tô com a mente 24 horas. É pensando, eu antigamente viajava, eu levava o biscuit comigo. Tudo, as minhas ferramentas principais, levava tudo. Às vezes nem usava, mas levava. De repente precisava usar, e aí? E aí que eu vi que eu não estava curtindo. Que eu estava deixando o trabalho tomar conta de mim. Até hoje deixo. Mas isso não é uma coisa positiva. Né? Eu tenho que trabalhar isso para melhorar. Só que a minha apreensão de chegar mais me atrapalha. E eu tenho que fazer isso moderadamente. Eu tenho que me condicionar a fazer até onde eu aguento e não mais do que aquilo. Porque aí eu vou ficando cansada, exausta, e aí meu trabalho começa a cair de produção. E isso não pode acontecer. Então, esse ano eu decidi para mim cronometrar tudo que eu faço. Vai ser tempo para tudo. Tudo eu vou colocar tempo. E agir conforme o tempo que eu tenho, e acabou. Não passo mais daquele determinado tempo. Isso é uma coisa muito boa da gente se falar, porque a gente acaba ganhando a mesma coisa, trabalhando de madrugada, a noite toda, o dia todo, e montando horários, montando tempo, né? A gente consegue. É só a gente se organizar. Então, gente, como tem que ser o seu planejamento para você que está começando agora? Primeiro, investimento. Investe. Depois que você investir, você começa a olhar os colegas, segue os colegas. Não é para você seguir todos que tem na rede social. É para você chegar e seguir aqueles que você mais gosta do trabalho. Começa a copiar o trabalho dele. Copiar mesmo.
Por que eu falo copiar? Porque ninguém consegue copiar o trabalho de ninguém, gente. Então você vai tentar chegar naquele trabalho, mas você não vai conseguir, porque, olha, eu que faço lembrancinhas aí de 50 para cima, eu não consigo fazer todas iguais, nem utilizando molde. Então, como é que você vai conseguir copiar o trabalho de alguém? Não consegue. Eu já falo para o meu cliente, não faço nada igual. Não tem como. Não é a mesma mão, não tem como. Né? Ninguém consegue copiar, nem o seu próprio trabalho. Tem um que você acaba fazendo mais bonito, você vê uma coisa que você fez no outro que, não deveria ter feito nesse, ou então você vê uma coisa diferente, eu deveria ter feito nesse aqui, sabe? Você acaba vendo coisas e mudando. E no final, se a quantidade for muita, então, coitado, os finalistas sempre ficam mais, né, capenguinhas, coitados. Eu brinco assim. Então, para não acontecer isso, a gente tem que colocar tempo. E tem que olhar, tem que copiar sim o trabalho do colega. Copiar. Vai lá. Ele tá vendo que a pessoa tá vendendo bem, procura ver o que ele faz, vai nas redes sociais dele. Tá ali, ele tá postando, procura ver, procura olhar, por que ele tá vendendo tanto? O que é que ele faz que eu não faço? Procura ter atenção nos ingredientes mínimos, porque não é o grosso que vai fazer o negócio ficar bonito, não é a pedra de diamante que é bonita. Ela é linda, linda, maravilhosa e vale muito dinheiro. Mas o que deixa a pedra do diamante perfeita é quando ela é lapidada. E quando as pessoas fazem aqueles colares lindos. E é aí que você tem que olhar. É o acabamento, é tudo. Você não vai só olhar um boneco e vai falar, vou copiar o boneco dele. Não. Não é fácil copiar os outros. Por isso que eu digo para você, copia. Porque você vai tentando copiar. Você vai tentando copiar um artista que você gosta. E um dia você vai estar com um trabalho parecido com o dele. Vai fazer lembrancinhas talvez melhores do que a dele. Vai colocar o seu toque, que talvez o dele não tenha. Por que você não pode ser melhor do que o teu ídolo? Claro que pode. Os filhos podem ser melhor do que a gente e a gente passa tudo que a gente sabe, que a gente já aprendeu de experiência. Então, a gente passa para os nossos filhos e eles podem ser muito melhor do que a gente, né? E é isso que a gente quer. Então, a gente quer isso também. Eu, como artesão, quero que a pessoa vá lá, copie o meu trabalho e que faça até melhor do que eu. Porque aí vai ser... Para mim, eu vou olhar e vou falar, gente, eu tenho que fazer melhor do que ela, já que ela me copiou e ainda conseguiu fazer mais bonito, eu vou ter que agora dar meu jeito de fazer mais bonita do que ela, né? E assim vai, e assim as pessoas vão se encontrando, e assim as pessoas vão se reinventando, e assim as pessoas vão procurando chegar em algum lugar. E você vai chegar, porque quanto melhor e mais bonito o seu trabalho estiver, mais você vai alcançar pessoas que olhem, pessoas que tenham vontade de comprar o teu trabalho, porque as pessoas compram as coisas da gente com olho. Por que que na comida, em restaurantes finos, os pratos são tão bonitos? Para as pessoas comprarem com os olhos. Aí depois elas vão provar. Se tiver ruim, nunca mais a pessoa volta, vai sair falando mal do teu restaurante, ainda vai falar assim, caraca, paguei caro pra caramba e tava uma droga, a beleza é só por fora. Mas se tiver gostoso, ela vai falar, a comida é cara, mas poxa, a beleza você já come com os olhos e quando você bota na boca, é melhor ainda, é perfeito. Então, gente, a gente tem que começar a pensar como empresário. Né? Você tem que começar a pensar assim, as pessoas precisam comprar meu biscuit com os olhos e depois vê-los na mão e ver que é perfeito mesmo, como tá naquela foto ali. Não é chegar a roubar a foto do coleguinha e falar que é seu biscuit. Não, isso não. É você fazer o teu. E você vai conseguir, porque tudo que a gente tenta, nem que a gente fique o dia todo tentando, a gente vai conseguir. Você consegue, eu tenho certeza. Você consegue. Não é fácil, mas também não é impossível. É difícil, mas você vai chegar lá.
Assim como você passou de ano, quantas vezes sua nota estava vermelha e você precisou estudar, estudar, estudar e passou de ano? E quantas vezes sua nota estava vermelha e você simplesmente não quis estudar e repetiu o ano? Ou estudou pouco e depois pensou, podia ter estudado mais. Não estudei o suficiente, vou repetir mais um ano. Não é? Então, essa é outra coisa que eu tenho que falar para vocês, né? É você olhar para o trabalho do teu colega, ver o que tem de bom no trabalho dele, copia o trabalho dele e depois vai dando seu toque. Vai dando seu toque. Vai chegando lá. Isso eu tô falando, eu tô começando pelo começo mesmo, de como você vai conseguir crescer. E ainda você não está fazendo vendas. Eu ainda não comecei a falar das vendas. Eu comecei a falar, eu estou falando apenas de você. Como você vai crescer. É assim, é olhando para o trabalho de um colega, é vendo um vídeo na internet, é como eu já falei no outro vídeo, fazendo aulas presenciais com o tempo, né, para melhorar, aperfeiçoar. E se você já quiser de cara começar com aulas para biscuit, já começa a fazer aula, já vai até o fim e pega já a aula modelada e já entra já com tudo. Ou então você vai entrando devagarzinho, olhando o teu colega, olhando os vídeos, olhando, né, estudando muito, aprendendo a cada dia, olhando um toque que a pessoa dá no vídeo, né? Quando vocês veem aí gravações no YouTube, aquele toque especial que a pessoa está dando, aquela dica que às vezes você deixa passar porque tu já está de saco cheio de ouvir a pessoa falar e você vai lá e adianta. E é nesse adiantar que você cai pelo cano. Porque muitas coisas que estão ali são importantes de ser faladas. São importantes. E você simplesmente foi lá, passou e nem ouviu. O que eu estou fazendo aqui basicamente, muita gente vai passar, muita gente não vai querer ouvir. E aí é quando entra a parte do não quero estudar. Gente, tudo que eu estou falando aqui é baseado em coisas que eu já vivi. Eu não cheguei para vocês decidir fazer um vídeo do nada. Eu cheguei para vocês já com orientação. Eu fiz 2 anos de marketing digital presencial e 1 ano de marketing digital virtual, que foi o ano do Covid. Né? Eu já estava trabalhando, fazendo marketing digital 2 anos. Eram 3 anos a aula, só que o que aconteceu? Tivemos que parar por causa do Covid, então voltamos na virtual. Né? Eu tenho meu certificado aqui de marketing digital, de curso, de tudo. Já trabalhei com marketing digital, só que hoje eu faço o meu próprio marketing digital. E dá muito certo, porque eu sei como fazer. Mas você pode aprender? Pode. É só investir. Né? E quando eu investi nisso? Quando eu estava investindo na minha empresa? Quando eu estava investindo em outras coisas? Não. Hoje eu estou investindo na minha empresa, mas para eu chegar a investir na minha empresa, eu tive que fazer muitas coisas antes. E eu falei no vídeo anterior que eu ia contar mais coisas para vocês, como é que foi o meu passo a passo. Né? Então, o passo mais recente que eu tentei dar, que foi uma furada, o mais recente que eu digo deve ter uns 2 anos, né? Foi a história dos apliques. Ai, tô vendo o pessoal vender muito aplique, então a gente entra na dança. Você tá vendo que tá saindo muito uma coisa, você vai lá e entra. Aí, por que diminuir as lembrancinhas? Deu uma diminuída, né? Com essa questão do Covid, muita gente parou a festa, mas você tem que se virar. Tem que fazer alguma coisa. Tinha muita gente que já tinha deixado pago, metade pago, porque eu sempre peço 50%, e aí ficou esperando melhorar o ano para poder, né, fazer. Muita gente fez no ano de 2002, 2021, coisa que já estava paga, sabe, desde 2019. Então, né, foi complicado aquele ano. E aí eu comecei a investir no que estava saindo muito em 2020, que eu acho que foi o ano dos apliques. Final de 2020 para começo de 2021. Foi o ano dos apliques. Eu comecei a ver, todo mundo fazendo. Ah, legal, vou fazer também. Tô com tempo, vou fazer. Gente, isso é uma porcaria. A minha pegada não é aplique, é lembrancinhas.
E a gente vai tentar, às vezes, se meter em outra escala e não faz bem feito. E o pior é que tem gente que faz e acha que porque usou o molde, tá bem feito. O pior é isso. Tanto que semana passada eu entrei num grupo e estavam discutindo isso, gente. Gente, por que os apliques são tão caros? Porque é o que está na moda. Aplique, as pessoas estão fazendo aí aplique para chimarrão, né? Estão fazendo aplique, se eu falei errado, me desculpa, tá? Estão fazendo apliques para laço, estão fazendo apliques para imã, estão fazendo apliques para caneta. As pessoas estão incrementando e o povo está entrando e tem gente revendendo. Então, como é que a pessoa vai revender uma coisa tua que não está bem feita? Não, ele tem que vir com ideias também. Se você quer, se a pessoa que você está vendendo, ele vai revender o teu produto tem que estar diferenciado. Então é uma coisa que tem que ter muito investimento. Não adianta você achar que com um aplique você vai fazer milhares de coisas. Não vai. Não vai, acredita em mim. Tem gente que diz que vai para poder vender. Não vai. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver as meninas que faziam aplique, me apaixonei por uma que fazia apliques perfeitos. E aí comecei a seguir e tentar fazer igual a ela. O que eu tô falando pra vocês é o que eu tentava. E ela vinha cada vez com um aplique diferente. Quando eu chegava perto de um aplique que ela tinha feito, aquele aplique dela já estava no passado, ela já estava com outro já. Anos-luz à minha frente. E aí eu ficava, meu Deus, quanta criatividade essa mulher tem. Gente, eu não vou chegar nisso nunca. Mas aí você tem que fazer o quê? É treinar, treinar, treinar. E depois desenvolver a sua performance. Tive clientes, né? Peguei aplique. Vou começar, quero começar. Ainda não estava preparada. Não estava fazendo aqueles apliques feios que eu fiz de primeira. Mas também ainda não estava preparada para vender apliques em quantidade. Então, vou botar 199 para entrar no mundo dos apliques. Botei. Primeira, não foi a primeira. Foi acho que a quarta, né? O quarto envio que eu fazia, porque eu enviava muitas lembrancinhas, né? Então, foi o envio de apliques, o primeiro de apliques para fora do Rio de Janeiro. Enviei, nossa, para São Paulo. A mulher olhou os apliques e falou, nossa, tá muito ruim, Viviane. Mas falou de um jeito educado. E eu fui lá, perguntei, e aí, gostou? Ela, não gostei, tá muito ruim. Poxa, tem olho que não tá legal, tem braço descolado. E eu não vou botar culpa em correio, gente, eu não vou, porque a gente tem como deixar esses apliques, né, legal, perfeito, porque se tem pessoas que chegam sem nada quebrado, né, sem nada, não é quebrado, descolado, por que o meu tinha que chegar descolado? Então eu não vou botar culpa em correio. Poxa, Vivi, tem aqui boneca loira, que ela me pediu, né, com a sobrancelha preta. E o pior é que a sobrancelha estava marrom, tinha colocado marrom. Só que o meu marrom, erro não é de principiante, isso é erro de preguiçoso. Eu simplesmente não diluí. Então ele estava muito escuro, realmente ele parecia preto. A foto é preta, mas é marrom. E eu ia explicar isso para cliente, olha, eu não diluía. E aí ficou tudo preto, tá? Você me desculpa. E os apliques saíram gigantes. Ela queria aplique pequeno. Porque ela revende apliques, revende de caneta, né? Então, foi uma cliente que eu perdi. 199 que eu fiz, né? Ela pediu 100 apliques, R$200, um trabalho absurdo, né? R$200 que eu ganhei nisso. Os R$200 mais sacrificados na minha vida. E depois o que aconteceu? Ela reclamou. E aí, para não perder a cliente, eu falei assim, não, eu vou fazer de novo. E aquele 199, aqueles R$200 que eu ganhei, na verdade foi um dinheiro jogado fora. Porque eu refiz todos os 100 apliques para ela e mandei de graça. Reenviei de graça. Porque eu falei, não, eu não vou ficar com o nome, né? Mal comecei e meu erro foi ter falado isso para cliente. Olha, eu estou começando nesse mundo dos apliques agora, porque a oportunidade que ele tiver, ele vai falar, que você não sabe muito, você até me falou, como quem diz, eu que fui burra de fazer contigo, né, de querer o barato, né, nunca faça isso com o cliente, gente. A gente tem que achar que você sabe o que você está fazendo, não é insegurança. E eu fui insegura. Quando eu falei isso para cliente, eu fui insegura. Então eu já comecei errado.
com insegurança e terminei errado. Mas levantei minha cabeça e fui com dignidade. Me perguntaram, você pediu os apliques para ela de volta? Não, eu não tive nem coragem de pedir, porque eu enviei de volta. Porque eu mesma sabia que alguns não estavam bons. Eu mesma sabia que realmente o que ela reclamou estava dentro das reclamações dela. Então, para que eu ia pedir de volta? Né? Então, ela pode até ter aproveitado uns, não sei, mas aí vai do caráter de cada um. O que eu sabia era que não estava bom e eu precisava melhorar. E aí, quando eu comecei a melhorar, eu falei, impossível cobrar um 99 no aplique. Hoje eu não cobro R$7, 8, como muitas meninas cobram, e tem que cobrar isso mesmo, porque elas são feras, elas vivem de apliques. E te garanto que essas meninas que vivem trabalhando assim de apliques, elas não fazem lembrancinha como eu faço, porque elas se enganjaram, estudaram para ficar ali nos apliques, né? A venda delas é o aplique, o lucro delas está no aplique. Eu tenho amigas que mandam aplique para tudo quanto é lugar do mundo. Elas estão engajadas nisso. Eu tirei muitas dúvidas com elas, né? E os apliques delas são assim, meu Deus, eu não consigo fazer isso igual. Elas estão cada hora inventando coisa mais magnífica, coisa mais linda, né? E quando eu penso em copiar, ela já está lá na minha frente, anos-luz, como eu já falei anteriormente, né? Mas eu aprendi a fazer. E hoje eu faço. Cobro um pouco menos que elas, sim, porque o meu aplique não é tão bonito quanto delas. Mas não cobro mais R$1,99 de jeito nenhum. Nem promoção, nem fora de promoção, nem de nada. Entendeu? Porque eu sei o trabalho que dá e hoje eu sei fazer apliques. E tem gente que bota um aplique numa forminha, acha que porque vende aplique, acha que porque sabe modelar apliques. Não, gente. Não sabe. Tem que aprender a modelar aplique. Porque a garotada que está vindo nesse ramo de aplique, que já tem tempo, anos-luz na nossa frente, que não trabalhávamos com apliques, elas já sabem os métodos, elas já sabem tudo, elas são boas demais. Então, para a gente alcançar isso, a gente tem que treinar muito e tem que estudar muito. E hoje em dia é o que eu faço. Eu treino muito, estudo muito, porque se eu quero entrar nesse mundo também de apliques, que para mim hoje em dia serve para colocar em velas, serve para dar outras possibilidades para o cliente dentro do que eu vendo, que são lembrancinhas, né? Eu tenho que seguir, né, aquele fluxo. Talvez num nicho diferente, que é o meu de lembrancinhas, transformar de lembrancinhas menores, que os clientes estão querendo menores, tipo de aplique, né, mesmo. Muitos clientes querem assim. Quantas clientes aí já não pediram canetas, né? E no Natal passado eu fiz canetas aí direto para vender e com bonequinhas de apliques, né? Então a gente tem que se adequar. Só que para se adequar, a gente precisa também fazer o quê? Investir. E para investir em aplique, tem que ter situação. Porque com R$100 você não consegue. Em lembrancinha, você consegue, porque você pega 1 ou 2 moldes e você faz aquele molde, teu molde coringa, para todas as lembrancinhas, né? Você compra um topo de bolo de noivo, você já consegue fazer, né, aquele topo ali para a maioria das suas noivas, a não ser que você queira mudar algo, fazer alguma coisa diferente, mas aquele dali vai ser teu topo coringa, vai ser teu molde coringa. Agora, o aplique não existe molde coringa, porque cada hora tá saindo uma coisa nova, uma coisa diferente. E você tem que entrar dentro dessa atualidade. Não é ficar no mundo antigo e achar que tá bom, que eu já sei. Não. Você pode até estar vendendo muito o que você faz, mas você tem que estar sempre se atualizando. Porque se você não se atualizar, você vai ficar perdido. E aí é nessa que os clientes acabam saindo. E você vai dar esse mole para eles saírem. Muitos clientes começaram a me procurar só para fazer aplique. Não era mais para fazer lembrancinha. Começaram a me procurar para fazer aplique. Eu ia falar, não é minha área. Não, é minha área sim, eu faço. É minha área, eu faço. Tá me pedindo, eu faço. Entendeu? Porque eu não tenho uma área específica. Meu nicho é lembrancinha sim. Mas se a pessoa está pedindo aplique, eu estou vendo que muita quantidade de pessoas estão pedindo aplique, por que não ir para os apliques? Por que não tentar essa nova área? Mas tem que estudar para isso, tá? Essa é mais uma história aí
de derrota que eu contei para vocês, mas que, no final das contas, eu consegui estudando, treinando, errando, mas aprendendo. E todos que eu errei, eu botava ali do lado e falava, não ficou legal. Todos que eu acertava, tirava foto, fazia vídeo, né? E no próximo capítulo, a gente vai falar sobre isso aí. Foto, vídeo, né? E vamos contar mais um pouquinho da minha trajetória. Hoje eu falei de apliques, né? E vamos contar um pouquinho mais aí de como eu estou evoluindo. Porque eu ainda não cheguei na minha evolução, ainda não cheguei onde eu quis. Eu acho que talvez a gente nunca chegue porque a gente sempre está procurando mais e mais e mais. E é isso que eu almejo, tá sempre com a cabeça bem fresca e funcionando para estar sempre buscando mais, né? A gente não pode ficar parado, a gente tem que sempre estar buscando mais. O saber é muito importante. Então fica para o próximo capítulo, não perca. Tchau, tchau.